Rapaziada, bom ou não? Matéria de hoje, média, aritmética simples e aritmética ponderada. Se você quer ver sobre isso, fica aí no vídeo. Trouxe para você aqui, galera, dois exemplinhos. Na verdade, um exemplo, já comecei errando. Eu trouxe para você aqui, ó, duas empresas, a empresa A e a empresa B. Eu estou te fornecendo, ó, o lucro líquido anual de ambas, né? O quanto que ela está ganhando aí por ano. Do período de 2015 ao período de 2019. Então, tem 5 anos de período de análise e eu tenho aqui os valores de lucro para cada empresa em a cada ano. Fui generoso, até plotei um gráficozinho para você avaliar o crescimento dela. Se eu te perguntasse, se você tivesse que investir em uma dessas empresas, qual seria? Qual seria, hein? Baseado aí nos seus conhecimentos matemáticos. Eu vou te ajudar a responder essa pergunta, mas antes vou rodar uma vinhetinha nova, fresquinha, que eu fiz hoje para você. Então segura aí que eu já estou voltando. Voltei. Bora ralar. Beleza, eu estou aqui, né? Lucro líquido anual, 5 aninhos para cada empresa. Eu quero saber qual empresa eu vou investir. Ixi, pepino. Por que pepino, né? Porque visualmente, você pode olhar o gráfico aqui, elas têm um comportamento muito semelhante, né? A azul começa com um valor superior, depois ela tem uma queda em relação à laranja, depois a azul novamente volta a ter um lucro superior, então elas variam num valor bem próximo. Uma maneira da gente tomar essa decisão é a gente utilizar os conhecimentos de estatística básica. A gente pode achar a média aritmética. Eu vou achar a média aritmética para os dois conjuntos de dados que eu tenho aqui, ó, da empresa A e da empresa B. E depois que a gente achar a média, que é tranquilaço achar a média, a gente vai interpretar o que a média, no caso aritmética simples, né, que a gente está vendo aqui na primeira parte da aula, o que ela vai representar. Então, beleza, pessoal. A fórmula está aqui, ó. MS é igual ao somatório dos valores, né? x1, x2, x3, xn, né? São os elementos, ou seja, são os meus valores de dinheiro, tá vendo? 10, 12, 16, 15, 20 são meus valores. E o n é o número de elementos, né? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 elementos, né? 5 anos, um elemento por ano. Beleza, eu já vou achar para você, ó, porque eu sei que você quer aprender sobre aritmética. Então, eu vou achar o valor da média aritmética A para você. Ó. Vou escrever aqui para nós, ó, MA. Soma os valores e divide pelo número de valores. Soma os elementos e divide pelo número de elementos. Beleza. Eu vou ter que somar aqui, então, 10, que é de 2015. Vou somar 12. Vou somar 16. Vou somar 15. Vou somar 20. Somei os valores. Vou dividir por 5. Por que 5? São 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Maravilha. Deu aqui, ó, 73 quintos. Vou dar a resposta aqui para vocês aqui, ó. Vou dividir na cabeça, não estou tão interessado na continha decimal não. 1 sobra 2, 23, 14 sobra 3, 30, 14,6. Beleza, 14,6. Essa é a média aritmética da empresa A, ó. Do conjunto de dados da A, onde eu estou passando o pincel aqui, ó. Beleza? Agora eu vou fazer a empresa B, ó. Vou mudar aqui para laranja para a gente ficar bem bacana aqui no nosso esquema. Sai para lá, filho. Beleza, eu tenho aqui agora a empresa B. Eu vou fazer a média aritmética simples da empresa B. Vou somar o conjunto de dados, somar os valores, somar os elementos e dividir pelo número de elementos. Então, eu vou fazer, ó, 8 mais 14. Vou somar com 18. Tenho 13, depois volto para 18. Vou dividir também por 5, beleza? Porque são 5 elementos, novamente. E eu vou achar essa soma aqui, ó, você tem que confiar em mim, vai dar 71 sobre 5. Vou dividir novamente aqui, ó, 14,2. Pessoal, ó, para achar a média é simples. Pega os elementos, soma eles e divide pelo número de elementos. Só isso, média aritmética simples. Agora o interessante é você entender o significado disso, né? Porque, vou calcular isso aí, é tranquilo, uma soma com uma divisão depois, tranquilo, suave. Mas agora eu quero te mostrar o que significa esses valores, ó. Vou de vermelho aqui. Pessoal, pensa na sua sala, né? A gente sempre tem aquele representante de turma.
é o cara que é selecionado e ele vai representar toda a turma. A ideia aqui é mais ou menos a mesma. Ó. Eu tenho a minha turma, né? Minha turma de números aqui, eu tenho 5 números no caso aqui, de ambas as empresas. Né? Vamos pensar no azul só. Eu tenho 5 números lá. A média aritmética simples, ela é o representante de turma desse conjunto de dados. Como assim, Lucas? Esse 14.6, ele é o número que melhor representa todo o meu conjunto de dados. Ele é o representante de turma, ele é o que melhor se faz passar pela galera ali, né? Pelo meu conjunto numérico. Então, a 14.6 é o número que representa todo o meu conjunto de dados. No caso aqui, eu tenho 5 míseros dados, né? Mas eu quero que você expanda a mente e pense. Se eu tivesse aí, por exemplo, 500 dados, né? Seria interessante eu achar dentro desses 500 dados, que são números, né? 500 números, né? Muita coisa. Se eu conseguir achar um número que represente de maneira fidedigna todos esses 500, seria bacana, né? Para eu tomar decisões, etc. Então a ideia é essa, ó. 14.6 é o meu lucro médio anual. No caso aqui para uma empresa B, 14.2 é o meu lucro médio anual. Qual empresa você vai investir? A que tiver maior lucro médio anual, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, 14.6, vai nela. Vai nela. Tranquilo? Então a média aritmética simples é isso, ó, você conseguir encontrar um número que represente uma série de dados. Pode ser uma série de dados de 10 dados, 1000 dados, 10.000 dados, 100 dados, tranquilo? Então essa é a utilidade prática, tranquilo? Aguenta aí que eu vou te passar agora para a média, sim, média aritmética ponderada. Ó, tem uma leve diferença, estou trocando aqui na minha tela. Tá aqui, ó, média ponderada. Outro exemplo. Muda o chip aí porque o exemplo é outro. Mas você vai ver que a fórmula, o jeito de fazer é bem semelhante. Tranquilo, galera. Eu vou te contar uma historinha que eu passei aqui para virar professor de matemática. Eu fiz concurso público, fiz uma prova, né? Igual vocês fazem prova, eu fiz prova também. O interessante é que na minha prova, cada disciplina ela tinha um peso diferente. Então, quando você pensa em média aritmética ponderada, esse ponderado é justamente a presença de pesos, tranquilo? O que é esse peso? É o grau de importância que eu dou a uma certa variável, né? No caso aqui, é uma certa disciplina, uma certa pontuação da matemática. Então, para esse processo seletivo de professor de matemática, foi muito mais valorizado o meu rendimento em matemática do que o meu rendimento em conhecimentos pedagógicos, que é a parte de pedagogia. Tranquilo? Você vê que o português também foi bem valorizado, mas o concurso estava mais interessado em saber da minha capacidade técnica na matemática. Então, ele colocou prova com pesos. No seu ensino médio aí, todas as disciplinas têm o mesmo peso, peso 1. Então, para você ser aprovado aí, você tem que ter o rendimento de 60% provavelmente em todas as disciplinas. Beleza? Vou te mostrar como que eu acho a média aritmética ponderada quando a gente está tratando com peso. A fórmula está aqui, ó, esse negócio esquisito. Vou para a prática aqui para te mostrar como que faz. Ó. Vou de vermelho. Eu vou achar a média ponderada desse meu conjunto de dados que tem esse peso. Ó. Esse peso aí ele não me permite fazer a média aritmética simples, tranquilo? Então, vou mostrar aqui para vocês como fazer. Ó. Média ponderada. O que é P, pessoal? P de peso, né? É o peso 1 vezes o elemento 1. Aqui, ó. É o meu peso, meu primeiro peso, que é o peso 3, vezes o meu elemento. O meu elemento é o 8. Sempre vai estar lado a lado, ó. 3 vezes 8. Vou somar isso ó, com o meu peso 2, elemento 2. 2, 6. Peso 2 vezes o valor do meu elemento 6. Depois eu vou somar com peso 1 vezes a pontuação 1. 1 vezes 5. Beleza. Agora eu vou dividir pelo somatório dos pesos, não pelo somatório do número de elementos, né? Porque na aritmética simples eu dividiria por 3, porque eu tenho 3 notas. Mas aqui eu divido pelos pesos, ó. 3 mais 2 mais 1. Pra você ter ideia, eu nem fiz essa conta aqui, vou ter que fazer, vamos fazer. 24 com 12 com 5.
Vou dividir por 6 isso tudo aí. Quanto vai dar minha ponderada então, hein? Vamos lá. 36, 41 sobre 6. Tô certo? Vou ter que dividir aqui, ó. 6, 6, 36. Vou fazer aqui, né? Vou fazer tranquilo. Não tô com pressa para acabar. Tirei 36, sobrou 5. Desci um zerinho, desci a vírgula. 50 por 6, 6 vezes 8, 48. Sobrou 2, desceu outro 0. 3. Tirei 18, sobrou 2. Aí vai continuar esse 3 aqui, né? Na dízima periódica. Então, vou colocar aqui aproximadamente 6,83. O que isso significa? Que esse número é o que melhor representa o meu rendimento no meu processo seletivo. Eu fui esperto e estudei muita matemática, porque ela valia mais, ó. Então a minha média ficou relativamente alta, né? Não ficou tão alta, né? Porque eu fui mal nas outras matérias. Mas mesmo eu tendo ido bem mal aqui, né? Relativamente mal, a minha média subiu, porque eu fui melhor em matemática. Vou fazer um comparativo, ó. Nem era minha intenção, não, mas eu dou empolgado. Vou fazer de preto. Se eu fizer essa média aritmética, vamos supor que esse peso aqui não existe. Eu simplesmente faria assim, ó, 8 mais 6 mais 5, dividiria por 3, concorda? Soma dos elementos, dividir pelo número de elementos. 6 mais 5, 11, com 19. Daria 6, sobra 1. Daria mais ou menos aí, ó, 6,33. Então, olha que interessante. Olha como que a atribuição de pesos, né, o grau de importância para cada elemento, olha como que ele altera a média. São a mesma pontuação, mas pelo fato de eu ter colocado esses pesos, ó, a minha média alterou. 6,83, 6,33, 0,5 aí de diferença, tranquilo? Então é isso, galera. Se você vê média aritmética simples, né, sem peso, soma os caras, divide pelo número de elementos. Se você vê média aritmética ponderada, você vai ter que fazer o produto. Geralmente vai ter lado a lado na tabelinha aqui, ó, lado a lado na tabelinha, tranquilo? O peso vezes o elemento, peso vezes elemento, peso vezes elemento, soma essa bagaça toda e divide pelo somatório dos pesos, beleza? Então tá aí, ó, deixei a formulazinha, fiz um exemplo prático. Como você acabou de ver aí, pode voltar o vídeo caso não tenha entendido. O importante é o significado, acho isso o mais maneiro. Ó, esse número, 6,83, ele representa o meu rendimento desse processo seletivo. Eu tive 3 notas, mas eu fiz uma média, ou seja, eu falei, 6,83 é o melhor número que representa esse rendimento meu aí, de 8 mais 6 mais 5. Tranquilo? Espero que tenham gostado aí. Um grande abraço, fiquem bem. Tamo junto. Valeu!